Fala galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Bora então para a correção do primeiro exame, então a primeira etapa do vestibular da UERJ-LEC de 2020. Então assim, eu vou dividir esse vídeo em três, tá? A gente vai ter um vídeo para a resolução do primeiro exame, vai ter um vídeo para a resolução do segundo exame e um vídeo para a resolução da última etapa, que são as questões discursivas específicas ali de biologia, beleza? Vamos começar com esse primeiro. Tem questão ali que envolve ecologia, citologia, evolução, fisiologia, botânica, tem para todos os gostos. E bora lá então, sem mais delongas, dar início. Então, o número, eu peguei a questão, né? Colei ela aqui, então o número da questão é o número exato que estava lá. E vamos lá, vamos entender o que essa UERJ cobrou no seu último vestibular aqui. Várias mudanças ambientais interferem no ciclo biogeoquímico do carbono. Sabe-se que a maior parte desse elemento está armazenada nas rochas e sedimentos da crosta terrestre, como indica a tabela. Você sabe, você que está acostumado a fazer a prova da UERJ, ela tem essas primeiras questões, são questões interdisciplinares, então sempre vai trazer alguma coisa misturada ali de biologia com alguma outra questão, beleza? Então o que nós temos na tabela? Principais reservatórios de carbono na Terra. Então vamos lá. Rochas e sedimentos, oceanos, biosfera terrestre, biosfera aquática, combustíveis fósseis, hidratos de metano e ali a porcentagem do total de carbono na Terra. Claro que somando tudo vai dar 100%, mas repara que a grande maioria está, como ele falou no enunciado, em rochas e sedimentos. A exploração intensa dos recursos naturais acelera o processo de conversão do carbono encontrado em rochas e sedimentos em compostos de carbono que circulam nos outros reservatórios. Então você tira o carbono das rochas e sedimentos e vai colocar em outro reservatório, oceano, na atmosfera e assim vai. Em consequência, uma consequência desse processo é, cara, ciclo do carbono normalmente vai ser um ciclo que vai falar da emissão de carbono na atmosfera, emissão principalmente do CO2, do gás carbônico na atmosfera, que é um gás de estufa, então vai contribuir com o agravamento do efeito estufa, em consequência disso, com o aumento da temperatura do planeta, que é chamado de aquecimento global. Então eu quero que você entenda uma coisa, quando a gente fala, quando as questões falam, e o Enem já cobrou isso também, que a queima de combustíveis fósseis, ela piora o efeito estufa, agrava o efeito estufa e aquecimento do planeta, ela está falando que esse carbono que está em outra reservatório, em outra fonte, por exemplo, um combustível fóssil, ele está preso lá, quando você queima aquilo, esse carbono ele vai para a atmosfera. Então você não está aumentando a quantidade de carbono no planeta Terra. Você está aumentando a quantidade de carbono disponível na atmosfera, no caso. Então esse é o problema. E aí as respostas ali, ó, uma consequência disso é uma redução da eutrofização. Cara, a eutrofização tem a ver com o lançamento de matéria orgânica, principalmente de substâncias contendo nitrogênio e fósforo em corpos aquáticos, que causam uma proliferação exagerada de algas, e aí isso vai acabar causando um grande índice de mortalidade ali, uma proliferação de bactérias decompositoras, bactérias aeróbias, que vão acabar com o oxigênio daquela água. Então isso tem a ver com emissão de esgoto, por exemplo, na água, não tem a ver com isso que a questão está tratando ali. Aumento do efeito estufa é a nossa resposta, com certeza, tá, galera? Então, questão que vai falar de emissão de carbono na atmosfera e tal, vai falar de efeito estufa, de aquecimento global, aumento da camada de ozônio. Cara, a camada de ozônio é uma camada formada pelo gás ozônio, que é o O3, né? O que tem a ver com a questão de exploração dos recursos naturais? Vai aumentar a camada de ozônio? Não. Redução da fixação do nitrogênio. Cara, a fixação do nitrogênio é feita basicamente em ambientes terrestres por bactérias livres do solo ou em associação com raízes de plantas leguminosas, em ambientes aquáticos feito ali pelas cianobactérias. Então não tem a ver com a exploração dos recursos naturais e a conversão de carbono no ciclo do nitrogênio. Beleza? Então, gabarito letra B. Bora para a próxima questão. Cara, uma questão sempre importante quando você fala de biologia, sempre é legal saber de DNA, RNA. Então nós temos aqui um texto comum que era para responder algumas questões, nem todas eram biologia, então eu vou trazer aqui de biologia para você. As duas cadeias carbônicas que formam a molécula de DNA são unidas por meio de ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Bem importante essa informação, tá? Para biologia. A dupla fita de DNA é unida por ligações de hidrogênio. Há 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e timina.
Estou falando aqui de um DNA. Se fosse um RNA, não teria timina, teria uma uracila. Nas estruturas a seguir, estão representadas em pontilhado as ligações de hidrogênio existentes nos pareamentos entre as bases timina e adenina, citosina e guanina, na formação de uma molécula de DNA. Eu quero um destaque para cá. É muito importante que você saiba qual base vai parear com qual, quem se liga em quem. O A com o T, o C com o G. É sempre isso que nós teremos. Para isso existe um macete, e eu espero que você consiga lembrar desse macete. Vamos ver aqui se não vai ter nenhum bug aqui desse PowerPoint e eu consigo escrever certinho, tá? Ó, água tônica, água tônica. O que significa água tônica? Ó, o A se liga ao T, beleza? Água tônica. A outra é, eu não estou recomendando isso aqui para ninguém, tá? Mas é a frase, cerveja gelada. Beleza? Então esse é o nosso macete. O A com o T, o C com o G. Água tônica, cerveja gelada. Beleza? E repara uma coisa, uma outra informação importante para vocês é o número de ligações de hidrogênio que existem entre o A e o T, entre o C e o G. Repara que entre o A e o T existem 2 ligações de hidrogênio. Entre o C e o G, 3 ligações de hidrogênio. Ah, professor, tem macete para isso? Tem. Ó, entre o T e o A, 2 ligações de hidrogênio. Então, tem um macete que é o seguinte, tenho 2 amores, tá? Tenho 2 amores. O que isso significa? Entre o T e o A, entre uma timina e uma adenina, existem 2 ligações de hidrogênio. Belezinha? Fechamos então, vamos ver o que a questão quer. Considere que uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa. Após esse procedimento, a célula sofreu 2 divisões mitóticas, originando 4 células filhas. Ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células filhas com radioatividade é... Galera, é o seguinte, por que se marca alguma coisa com radioatividade? Para que você consiga acompanhar o destino daquela substância. Então, se nós temos aqui, ó, deixa eu fazer um esqueminha para vocês e vamos lá uma olhada. É o seguinte, ó, temos aqui uma célula e nessa célula, ui, que célula linda, hein? Foi colocado ali uma molécula de DNA com as citosinas marcadas radioativamente. Então, eu vou colocar assim, ó, eu vou deixar essa molécula de DNA aqui, ó, lembra, dupla fitinha aqui, pá. Eu só vou mostrar essas, não interessa quais eram as moléculas de DNA que a célula já tinha, eu vou mostrar o destino e o caminho dessa dupla fita de DNA que eu coloquei ali em vermelho, que é aquela que possui a citosina radioativa. Você lembra que quando uma célula vai se dividir, vai sofrer uma mitose, primeiro ela tem, porque como ela forma cópias, células filhas, primeiro ela tem que duplicar o seu DNA, lembra? Fase S da intérfase, para depois distribuir esse DNA para as células filhas. Então o que vai acontecer com essa célula, no início, é que ela vai precisar duplicar aquele DNA dela para poder distribuir para as células filhas. E é aí que entra um lance que você deve lembrar muito bem, que quando você duplica um DNA, você abre as fitas, né? Abre as fitas de DNA aqui, abre as fitas de DNA, e você vai usar cada uma dessas fitas como molde para construir uma fita nova do lado ali. Lembra que é o processo de duplicação ou replicação semi-conservativo? Então eu vou fazer as fitas novas em azul aqui, beleza? Qualquer DNA novo que essa célula produza não vai ser radioativo, não vai ter nada de citosina radioativa, porque ele falou aqui, ó, que foi transferido para uma célula sem qualquer substância radioativa. Portanto, as citosinas radioativas todas vão ser aquelas originais do início. Nenhuma nova citosina que for encaixada numa possível fita nova vai ter radiação. E eu vou fazer essa fita sem radiação, não, vou fazer em preto, para não dar nenhum tipo de destaque aqui, ó. Então vamos lá, a fita nova não vai ter radiação, a fita nova não vai ter radiação, e assim agora essa célula está pronta para entrar em divisão. Beleza? Lembra que a mitose, uma célula vai se dividir ao meio, não, vou botar para baixo até aqui, ó, para a gente continuar depois o caminho ali para baixo, beleza? Ó. Então, 2 células filhas vão se formar a partir da divisão daquela ali.
que acontece na divisão? Eu vou botar, né, uma molécula de DNA para cada lado. Lembra que eu dupliquei o DNA para poder distribuir para as células filhas. Cara, isso aqui não é separação de cromossomo, tá? Não estou separando, professor, mas separação de cromossomos homólogos não é meiose? Não, cara, isso aqui é o DNA que está na célula, eu só estou distribuindo para as células filhas, tá? Estou distribuindo o DNA. Pensa num cromossomo só que vai duplicar a cromátide, e aí eu vou jogar uma cromátide para cada lado. Eu não altero o número de cromossomos. É só para você entender aqui o destino daqueles DNAs ali. Então eu vou jogar esse meu DNA para cá, beleza? DNAzinho para cá. Então cada célula filha recebeu, ó, cada célula filha, que coisa medonha, hein? Cada célula filha tá com radiação ali, concorda? Então as duas células filhas, cada uma delas recebeu uma substância radioativa, uma fita de DNA radioativa. Só que ele falou que a célula sofreu 2 divisões mitóticas. Então essas células filhas vão precisar sofrer mais uma mitose. Para sofrer mais uma mitose, elas vão ter que também passar por um processo de duplicação daquele DNA ali, cada uma delas, né, para poder sofrer a sua nova mitose. Vai acontecer o mesmo processo que aconteceu lá em cima. Como é que duplica DNA? Eu vou separar as fitas, vou usar cada uma como um molde para construir uma nova. Então eu vou usar essa fita que está em preto aqui para construir uma nova e vou usar a fita que está em vermelho. Mesma coisa vai acontecer do outro lado. As fitas, ó, vamos lá. Separei as fitas, tá vendo aqui, ó? Separei as fitas e vou usar cada uma como um molde para construir uma nova. E a nova não vai ser radioativa, então eu vou colocar sempre em preto aqui, beleza? Então vamos lá, a nova para cá e a nova para lá. Agora essas células estão prontas para sofrer a segunda mitose, mais uma mitose. Então eu vou pegar aqui, essa célula vai formar 2, a outra célula também vai formar 2. Concorda comigo que se eu tenho uma célula que passa por 2 mitoses seguidas, no final eu vou ter 4 células, né? Uma célula primeiro divide em 2, depois essas 2 em mais 2. E aí o que eu vou ter quando eu separar esse DNA aqui, cara? Quando nós separarmos esse DNA, quantas células filhas vão carregar aquele DNA marcado com radiação? 2. Tá vendo aqui, ó? Essa célula aqui, número 1, e essa célula aqui, número 4, elas têm aquele DNA radioativo que veio lá do início e as outras 2 não têm. Portanto, ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células filhas com radioatividade é 2. Uma questão que não era assim tão direta, tão fácil, algumas pessoas podem ter um pouco de dificuldade, mas é só lembrar que na duplicação do DNA eu sempre conservo uma fita antiga e produzo uma nova. Conservo? Então, se você tem uma dupla fita radioativa, essa dupla fita radioativa, quando ela se separar para fazer mais, ela vai sempre se manter. Cara, se ela sofresse 30 mitoses seguidas, quantas células filhas lá no finalzão teriam a radiação? 2 também. 100 mitoses seguidas, 2 também. Porque nenhuma fita nova vai ter radiação, porque as células não têm nenhuma substância radioativa, a não ser aquela original que elas receberam ali. Belezinha? Questãozinha boa, citologia, bora para a próxima. Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução. Esse processo é denominado. Cara, vamos lá. Lembra que o Darwin, ele falou sobre a seleção natural, sobre como o meio ambiente seleciona as variedades mais aptas. Então foi uma teoria boa, o tal darwinismo. Só que o Darwin, infelizmente, ele não soube explicar uma coisa, que era a questão de por que as espécies são diferentes, né? O que existe dentro delas que as tornam diferentes, o que faz com que uma espécie que é selecionada passe essa característica para os filhos. Ele não conseguiu explicar isso porque a genética não estava desenvolvida. Então ele fala aqui, ó, que tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução, a teoria sintética da evolução, que também é chamada de teoria moderna da evolução, ou neodarwinismo, ela pega a ideia do Darwin de seleção natural, mas ela incorpora conceitos genéticos, conceitos que explicam a variabilidade genética, a origem da variabilidade. Quais são esses conceitos que o neodarwinismo incorpora?
mutação, tá? Mutação, que é a única forma de criarmos genes novos, é a mutação, e a recombinação. Lembra aquela recombinação na hora da divisão dos cromossomos, ou crossing over, que acontece ali também, aquela permuta. Então a mutação e a recombinação são fatores que aumentam a variabilidade genética, que o Darwin jamais poderia falar sobre isso porque a genética não estava desenvolvida. Então, o que foi acrescentado depois, o que foi esclarecido depois? Os mecanismos de hereditariedade, muito por conta dos trabalhos do Mendel, que foram resgatados, a gente foi juntando esse mecanismo de herdar, tá, genes, que nem o Mendel falava em genes ainda, mas então todos esses trabalhos foram pegos depois para explicar o que o Darwin não conseguiu explicar. Beleza? Isso neodarwinismo, que é a teoria hoje mais aceita para explicar o processo evolutivo. Tranquilo? Bora para a próxima questão, então, que fala: em situações de perigo, o sistema nervoso autônomo simpático produz uma série de alterações fisiológicas importantes para o corpo humano. Essa resposta do organismo é chamada de reação de luta ou fuga e provoca a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. A liberação desse hormônio resulta na redução do seguinte processo vital. Galera, vamos entender uma coisa importante. No sistema nervoso autônomo, que é o periférico, né, nós temos uma subdivisão importante: o autônomo simpático e o parasimpático. Eles são antagônicos. Eles possuem inervação nas mesmas estruturas, mesmos órgãos, mesmas regiões, só que quando um estimula, o outro inibe. Beleza? Quando um acelera, o outro deixa mais lento. Quando um dilata, o outro contrai. Então essa função antagônica ela é bem importante, bem famosa. E o sistema nervoso autônomo, ele é o que prepara o corpo, como o enunciado diz, para a luta ou fuga. Ele usa adrenalina, noradrenalina, como neurotransmissor. Isso vai provocar uma série de alterações no corpo. Cara, que é só você parar e pensar, não precisa decorar. Pensa assim, o que é luta ou fuga? É você conseguir lutar melhor ou fugir melhor. Para você lutar melhor ou fugir melhor, você precisa de algumas coisas no corpo. Por exemplo, se você tem que correr mais, o que você vai precisar? Músculo. Que o músculo trabalhe melhor. Para o músculo trabalhar, o que ele precisa? De sangue. Então o coração precisa bater mais, precisa bombear mais sangue. Você precisa de mais oxigênio no músculo para poder produzir aquela energia e tal. Então você precisa respirar mais, vai aumentar a frequência respiratória. Você precisa enxergar melhor, né? Porque você está, meu Deus, correndo, onde é que eu vou me esconder aqui? Então a tua pupila vai dilatar para que entre mais luz, você enxergue melhor. Então tudo que for feito para que você fuja melhor ou lute melhor é estimulado pelo sistema nervoso autônomo. Aí existe um sistema nervoso autônomo, quer dizer, simpático, né? Existe o parasimpático, que é aquele que vai inibir isso. Desacelera batimento cardíaco, desacelera a respiração, tá? Contrai a pupila, você vai ficar mais de boa ali, mais relaxado, porque o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai estimular o processo digestório, vai direcionar o fluxo sanguíneo para o teu tubo digestório, você vai ficar com aquele sono depois do almoço, porque o mais importante naquele momento é a digestão, não é lutar, não é fugir de ninguém. O neurotransmissor utilizado pelo sistema parasimpático é a acetilcolina. Então aqui, ó, nessa imagem você tem um resumo das coisas que acontecem. Então o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Então o que um faz, o outro faz o contrário. Então o simpático, que é o da luta ou fuga, dilata a pupila, para a pessoa enxergar melhor, vai relaxar os brônquios. Por que relaxar? Porque dilatando os brônquios, mais oxigênio vai entrar, mais hematose, mais trocas gasosas, melhor para a oxigenação do corpo. Acelera batimentos cardíacos, estimula a secreção das glândulas renais ali, que a suprarrenal, que vai estimular ali a secreção de adrenalina, por exemplo. Mas olha só que interessante, ó. Inibe a atividade do estômago e do pâncreas, inibe as atividades do intestino, lembra? Porque assim, cara, se você está lutando ou fugindo, você não está preocupado em digerir as coisas, você quer correr. Então o direcionamento do sangue é para o músculo, tal, não é para atividade digestória. Já o parasimpático faz o contrário. Olha, ele contrai a pupila, ele vai contrair os brônquios, ele vai reduzir batimento cardíaco, só que aí ele vai estimular o tubo digestório, ó, estimula a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a atividade do intestino. Como aquela questãozinha perguntou, a liberação desse hormônio, da adrenalina, luta ou fuga, resulta na redução de qual processo vital?
vai reduzir a sístole ventricular? O que é a sístole? É a contração. Não, né? Muito pelo contrário, na luta ou fuga você precisa aumentar a contração do coração para que chegue mais sangue, bombeia mais sangue. Batimento cardíaco vai ficar reduzido? Não, vai aumentar, então também não é B. Dilatação brônquica. Não tem que aumentar a dilatação do brônquio com a luta ou fuga para que você consiga pegar mais oxigênio? Então vai reduzir a dilatação brônquica, a ação da adrenalina ali, do simpático? Não. O que vai reduzir? O peristaltismo intestinal, aqueles movimentos peristálticos do músculo liso que são importantes para a digestão. Na luta ou fuga, você vai estimular a digestão? Não, você vai inibir. Então, sim, a liberação de adrenalina resulta numa redução do peristaltismo intestinal, gabarito, letra D. Beleza? Importante, tá, galera? Sistema nervoso, sistema endócrino, essas coisas são sempre muito importantes. Questãozinha 45 de 2020, primeiro exame. Apicultores encontram 500 milhão de abelhas mortas em 3 meses. Nos últimos 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil. Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios, como relatado na reportagem. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é... Cara, então assim, ó, várias plantas são polinizadas por abelhas. Que tipo de consequência aquela planta tem se não tem mais o seu polinizador? Não é tão difícil, né? Vamos lá. Diminuição da necessidade de água. O que tem a ver, cara? O que tem a ver o desaparecimento da abelha com agora a planta... A planta agora precisa de menos água porque não tem abelha. Não tem nada a ver, né? Então nada a ver. Redução da dispersão de sementes. Cara, a abelha é uma polinizadora, não é uma dispersora de semente. Semente só se forma depois da reprodução. Então, primeiro tem que acontecer a polinização para depois ter semente e aí sim ter alguém que disperse essa semente. A abelha não é dispersora de semente, então não. Aí a gente fica entre perda de variabilidade genética e limitação da taxa de fotossíntese. Cara, o que a abelha tem a ver com a fotossíntese da planta? Fotossíntese precisa de CO2, água e luz. Então, o que a abelha tem a ver? Ah, menos abelha, menos sol. Não, né, cara? Nada a ver. Por que perda de variabilidade genética? E o que é a polinização? A polinização não é a abelha visita uma flor, se suja toda de pólen e vai visitar a flor da mesma espécie de outra planta e leva aquele pólen até lá. Dentro do grão de pólen não tem o gameta masculino, que é o núcleo espermático, que ele vai fecundar o gameta feminino na oosfera para formar o embrião. Isso é uma reprodução sexuada. É junção de gameta masculino que está no pólen com o gameta feminino que está lá dentro da flor, da parte do carpelo, do pistilo. Como quem faz isso é a abelha, sem a abelha não tem mais quem polinize, então não vai mais ter aquela fecundação, tá? Aquela reprodução que envolva gametas. Com isso, temos perda de variabilidade genética, porque você sabe muito bem que reprodução sexuada gera variabilidade genética. Rapaziada, e com essa questão, eu encerro esse primeiro vídeo. Lembra que eu falei que serão 3 vídeos, primeiro exame, segundo exame discursivas. Então com isso a gente encerra esse primeiro exame. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado das resoluções. Se ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Valeu, galera! Grande abraço e até o próximo vídeo.